Senhoras e senhores, boa noite. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Antônio Carlos da Silva. Presente. Vereador Guilherme Vilela de Lima. Presente. Vereador Joaquim Reis Pereira da Silveira. Presente. Vereador Zé Acácio Vilela. Presente. Vereadora Paulino Desidério Cândido. Presente. Vereador Rafael Henrique da Silva Freire. Presente. Vereadora Sandra Aparecida de Carvalho Nascimento. Presente. Vereador Valdeci Pimenta Freire. Presente. Senhora Presidente, declaram que se encontram presentes 9 vereadores, sendo verificado o quórum para a realização dessa reunião extraordinária. Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos por aberta a presente reunião. Informo a todos que essa reunião foi convocada para deliberação do projeto de lei 018/2019, que dispõe sobre abertura de crédito suplementar à dotação que mencione e dá outras providências. Solicita a leitura do parecer e da emenda ao projeto de lei 018, que dispõe sobre abertura de crédito. Senhora Presidente, eu gostaria que fizesse a leitura do parecer. Faz favor, doutor. Parecer da Comissão Mista. Seguindo o voto do eminente relator, esta comissão decidiu, por maioria de votos, votar pela aprovação da tramitação do presente projeto, visto sua legalidade, atender às normas regimentais e estar pronto para ser deliberado pelo plenário. Votaram a favor da tramitação incomungando do parecer da relatoria os vereadores Antônio Carlos da Silva, Joaquim Reis Pereira da Silveira e Paulino Desidério Cândido. Enquanto os vereadores José Acácio Vilela, Mauro Celso de Souza Santos e Valdeci Pimenta Freire abstiveram de votar, pois entenderam, após a explicação do assessor jurídico, que alertou que no referido projeto deveria ter ocorrido uma análise contábil financeira mais cautelosa, pois trata-se de projeto complexo. O vereador Rafael Henrique da Silva Freire votou contra. Quanto à emenda apresentada pela relatoria, os vereadores acima mencionados também usaram abstenção, e o vereador Rafael Henrique da Silva Freire votou contra. Os vereadores que divergiram do parecer da relatoria irão apresentar suas razões por ocasião dos debates em plenário, mas desde já entenderam que o parecer jurídico deveria ser integralmente seguido. Coloco em única discussão a emenda do projeto 018. Está em discussão. A emenda. Solicita a leitura da emenda. Justificativa da emenda 01, de 5 de novembro de 2019. A presente emenda visa tão somente melhorarmos a redação dos artigos modificados, visando a retroatividade da lei para promover os pagamentos da folha de pagamento referente ao mês de outubro de 2019. Saliento que essa medida é necessária para que possamos salvar o projeto, visto que no dia 28 de outubro de 2019 foi feriado municipal e não a devida distribuição aos vereadores, perdendo seu objeto, pois extrapolou o prazo para a realização do empenho da folha de pagamento. Assim, na certeza que a nossa função como legisladores melhorarmos a redação de artigos conflituosos, espero a compreensão de todos os edis e aprovação da presente emenda. Sala das Comissões, 5 de novembro de 2019, vereador Guilherme Vilela de Lima, relator também do projeto. Emenda 01, de 5 de novembro de 2019. Projeto de lei número 018, de 21 de outubro de 2019. O vereador Guilherme Vilela de Lima, perante a comissão mista, apresente a seguinte emenda modificativa conforme artigo 173, a linha D e seu parágrafo 4º do vigente regimento interno no projeto de lei. Artigo 1º. Fica modificada a redação do artigo 6º, que passará a ter a seguinte redação. Abre aspas. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para 30 de outubro de 2019. Artigo 2º. Esta emenda, uma vez aprovada pelo plenário, deverá ser inserida no texto da resolução. Sala das Comissões, em 5 de novembro de 2019, vereador
Guilherme Vilela de Lima. Coloque em única discussão a emenda do projeto de lei 018, de autoria do vereador Guilherme. Senhora presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Senhora presidente, acho que o vereador aqui, ele responde na emenda dele a publicação que o prefeito fez em suas redes sociais, jogando a responsabilidade para cima desta casa. Como nós já dissemos, uma responsabilidade que não nos pertence, que é de inteiro teor do prefeito. E vejamos aqui que ele diz que saliento que essa medida é necessária para que possamos salvar o projeto. Salvar o projeto. Então, o projeto veio errado. É o primeiro ponto. Salvar o projeto por quê, vereador? Porque o projeto veio errado do prefeito. Sem essa emenda, sem a emenda, então o projeto estaria errado. E aí ele prossegue. Visto que no dia 28 de outubro de 2019, foi feriado municipal, e não há devida distribuição, não houve, deve ser, nem não há devida distribuição aos vereadores, perdendo seu objeto, pois extrapolou o prazo para a realização do empenho da folha de pagamento. Importante salientar, vereador, que o projeto ele entrou nessa casa no dia 21/10, ou seja, depois de que a folha já havia sido fechada. Os senhores sabem disso. E aí jogar isso para a responsabilidade da Câmara, eu acho que é de uma irresponsabilidade muito grande. Então eu precisava, senhora presidente, senhores vereadores, fazer essa ressalva aqui, que não houve falha da Câmara. O que a presidência desta casa fez, inclusive com a concordância dos senhores vereadores, foi seguir o regimento interno. Nada mais do que isso. Eu achei sim desrespeitoso o tom utilizado pelo senhor prefeito em sua rede social, no que diz respeito ao trabalho desta casa. Se é ele que estava precisando de ajuda, não é o tom habitual, correto, para ser utilizado. Até porque sequer a gente tinha recebido o projeto. Muito obrigado. Senhora presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Até alertado aqui pelo assessor parlamentar, houve apenas um erro de digitação, na qual na lei fala que é resolução e pelo contrário, é pelo projeto de lei. Então pediria que fosse feita essa alteração apenas no artigo 2º, que a emenda, uma vez aprovada pelo plenário, deverá ser inserida no texto da lei, e anteriormente estava na resolução. Bom, só um erro de digitação, na qual a gente acabou de analisar esse erro aqui. Então, pediria isso só para que eu pudesse feito isso. Bom, primeiro, vereador Rafael, eu disse que seria salvo, porque esse projeto deveria ser votado até outubro. Quando passado para novembro, tanto é que quando eu disse para que fizesse essa alteração, porque antes fala que essa lei entra em vigor na data de sua publicação. E a importância do projeto é para efetuar o pagamento referente ao orçamento, o mês de outubro. Então, hoje já estamos em novembro. Então, a intenção nada mais é do que retroagir esse pagamento para que possa ser realizado em outubro. E segundo, quando eu disse sobre, na publicação aqui da explicação, o que eu quis dizer foi o seguinte: quando foi votado lá atrás para a distribuição do projeto, eu fui o único que votei a favor para distribuir o projeto. Então, quando muitos se diziam, devido à dificuldade, na qual dizem que o projeto chegou segunda-feira, até houve outros projetos que dizia que o plenário é soberano. E eu sei que colocou aqui e foi reprovado. Mas o que eu quis justamente isso, para que pudesse ser distribuído naquela época. Então, para que ninguém depois viesse falar que não teria tempo. Então, o que eu quis dizer foi o seguinte: dia 28 foi feriado. Era o primeiro dia útil, segunda-feira, que teria que ser, de acordo com o regimento interno, igual vocês disseram na reunião, que só poderia ser distribuído na próxima reunião ordinária. Então, dia 28 foi feriado. Não houve essa possibilidade, porque houve a reprova da apenas distribuição do projeto. Então, foi distribuído ontem.
Então, ontem, na distribuição, já era novembro. Então, o projeto distribuiu em novembro. Então, às vezes, muita gente fica falando que extrapolou o prazo. Eu disse justamente por isso, porque o projeto foi distribuído ontem. Então, por esse motivo, eu fiz essa emenda para que pudesse ser realizada retroagir para dia 30 de outubro, para que pudesse ser feito realmente o pagamento para os efeitos de outubro, e não a partir da data de aprovação, que seria para novembro. No projeto, na explicação mesmo diz que é para pagamento de outubro. Eu sei disso, mas é só para uma certeza de que a emenda estaria melhorando essa parte do projeto. No mais, devolvo a palavra. Essa palavra, senhor presidente. Palavra concedida. Gente, eu acho um absurdo, sabe? Quando se fala, realmente, me desculpe, vereador Guilherme, quando o vereador coloca na sua emenda que o prazo foi extrapolado. Aí dá a se entender que foi realmente a presidente, né, da Câmara que não distribuiu o projeto na data correta. Gente, é um absurdo. Eu acho muito engraçado. O executivo erra lá, a assessoria do executivo erra, dorme no ponto na sexta-feira, dia 18, que deveria ter entrado com o projeto, entra com o projeto dia 21, sabia muito bem que não pode, o regimento interno é claro. E eu acho muito feio, vereador Guilherme, quando você fala que votou a favor naquele dia, votou a favor de colocar, distribuir o projeto. Quando o senhor mesmo diz que lá atrás aconteceu isso, o vereador votou contra. Por que, então? O senhor diz que lá atrás aconteceu isso, que o plenário era soberano, o senhor votou contra. Por que nesse projeto especificamente o vereador votou a favor? Então fica aí essa indagação. Sabe? Aí, vou mais, 18, era sexta-feira, dia 21, às 13 horas e 24 minutos, o projeto foi entregue na Câmara, uma segunda-feira. Se dia 28 era feriado, não, naquele dia eu nem sabia que dia 28 era feriado, nem lembrava. Agora, o executivo e a assessoria tinham que saber muito bem que o projeto estava entrando na Câmara dia 21 e que dia 28 ele não ia ser distribuído, porque não tinha reunião da Câmara. Quando é ponto facultativo e feriado, nós não podemos realizar as nossas reuniões. Então, é um absurdo. Aí parece que a culpa é da Câmara, sabe? Aí faz tudo errado, né? Tudo errado. E parece que a culpa é da Câmara ainda. Coisa engraçada isso aí. Mas uma coisa que me chamou muita atenção é quando o vereador vota a favor, eu não sei qual que é o motivo, deve ter um motivo específico, né? Para que esse projeto entrasse correndo, né? No dia 21 e fosse distribuído dia 21, senhor presidente. Vereador, Então, você me concede só uma parte rapidinho? Concedido na parte. Tanto é que eu não disse em momento algum que era da presidência, porque ela ainda votou para votação e foi reprovado. Isso aí foi realizado, realmente foi reprovado. Então, eu não posso também, eu não vou tirar a culpa da presidente, porque a presidente, ela nada fez que ela solicitou primeiro. Então, só para deixar bem claro, devolvo a palavra. Então, mas a presidente colocou o projeto em votação. Aí quando o vereador fala assim, dia 28 foi feriado, né? Que fala que parece que e não a devida distribuição aos vereadores. Como é que ele distribui os vereadores dia 28, sendo que a Câmara estava fechada? Vereador, me presta. Foi feriado. Então foi um absurdo. Só que isso aí, retroagindo, essa palavra retroagir as coisas, né? É até comum, né? Uma coisa normal, pessoa física, né? Mas jurídica, certos casos jurídicos, eu creio que é bem complicado. Deve-se pensar muito bem nisso. O senhor me concede uma parte da sua fala? Senhor presidente. Eu acho assim uma tremenda... O que eu falo? Não tem nem palavra para falar. Falta de responsabilidade, compromisso, de planejamento dessa prefeitura. É uma vergonha. É obrigação deles estar transferindo para nós. Vereador Joaquim, vereador Guilherme, eu estou conversando, eu estou falando.
A tramitação no artigo 205, recebida qualquer proposição escrita, será encaminhada ao presidente da Câmara, que determinará imediatamente sua tramitação. Olha no artigo 1º. Nos projetos de lei de iniciativa do prefeito, julgando o mesmo urgente, a medida poderá solicitar que a apreciação do prazo se faça em até 45 dias. Será que nós estamos quase terminando o mandato? Será que vocês não aprendeu ainda como que é a tramitação do projeto? Agora, eu fiquei muito, assim, você vai me desculpar, com a sua emenda, outros pontos está tudo certo, mas na hora que fala devido aos vereadores, o prefeito, a assessoria jurídica sabe que dia 28 é dia do servidor público. Se deu na segunda-feira, é falta de planejamento. Esse projeto teria que ter mandado em setembro. Mandou dia 21 de outubro, a folha fecha dia 20. Mesmo assim, igual você falou na comissão lá, está errado, está errado. Eu só não gostei, jogou a responsabilidade da incompetência deles lá da prefeitura, jogou aqui em mim. Isso eu não aceito e não admito. É incompetência, sim, da administração. Devolvo a palavra, vereador. Então, senhor presidente, como o vereador Guilherme diz, que a culpa não é da senhora, que você até colocou o projeto, né, em votação no plenário. Eu até nem sei por que você fez isso, porque se fosse eu, nem faria. Porque o projeto chegou na sexta-feira, não tem que discutir, não tem que votar e nem nada, senhor presidente. Foi errado até isso. Eu vou pedir para o doutor, para a assessoria parlamentar, ler o meu despacho. Projeto de lei número 018, de 21 de outubro de 2019. Despacho. Trata-se de projeto de lei que visa dispor sobre abertura de crédito suplementar. Primeiramente, vejamos o que diz o artigo 190 de nosso regimento. Artigo 190. A proposição escrita para constar na pauta da reunião ordinária deverá ser apresentada com 48 horas de antecedência na Secretaria da Câmara, que a protocolará com designação de data e enumerará, fixando, processando-a e, em seguida, encaminhando-a ao presidente para que seja determinada a sua tramitação. Portanto, entendo que o projeto que chegou na data de hoje somente poderá ser distribuído se estivesse dentro do prazo de 48 horas. Sob outro prisma, considerando que foi requerida urgência pelo autor do projeto, no caso o senhor prefeito, e ainda considerando que no dia 28 de 10 de 2019 não haverá reunião ordinária, visto ser feriado de servidor público, determino que seja consultado o plenário para que o mesmo delibere sobre a viabilidade dele ser distribuído na reunião de hoje, ou seja, dia 21 de 10 de 2019 foi o dia que chegou o projeto. Em caso de não aceitação, determino sua distribuição aos vereadores em 4 de 11 de 2019, e ainda que seja enviado uma cópia ao assessor jurídico para parecer encaminhada à comissão mista no dia 4 de 11 de 2019. Com os pareceres, determino que o projeto seja devolvido à presidência para sua inclusão na pauta, se for o caso. Quanto ao parecer jurídico, por se tratar de projeto urgente, determino que o mesmo seja apresentado o mais breve possível. Determino ainda ao senhor contador da Câmara que repasse todas as informações que o assessor jurídico entender por prudente para sua análise. Cumpra-se, Alpinópolis, 21 de outubro de 2019, presidente Sandra Aparecida de Carvalho Nascimento. Continua em discussão. Presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Então, como já foi falado pelos vereadores, o projeto chegou, né, na segunda-feira, na véspera da reunião. Eu acho que seria humanamente impossível um projeto um projeto grande, um projeto de um alto valor financeiro, né, que o envolve, com uma mudança de fichas, muitas, né, de várias fichas, onde tira de valor de uma ficha, passa para outra. Então, assim, não cabe, é totalmente descabida a alegação, ainda mais quando vem, às vezes, com essa tentativa de querer jogar para cima da Câmara a responsabilidade que não é dela.
Ou seja, existe um corpo jurídico lá embaixo, como existe um corpo jurídico aqui na Câmara, existe um corpo jurídico na Prefeitura, e o pessoal tem que ter uma programação, tem que saber o que está acontecendo, inclusive com previsões de datas. E o que não tem acontecido, ou seja, diariamente tem chegado nessa casa projetos com datas saturadas, passou o tempo, então que a gente percebe que não tem uma programação, não tem um acompanhamento nesse sentido. E o que pior ainda, em quase todas as vezes, uma tentativa, né, por parte do Executivo de tentar jogar essa responsabilidade para cima da Câmara. Então, assim, é um projeto complexo, mesmo com esse tempo que teve, pode-se dizer que, né, não teve um estudo ainda muito aprofundado em cima, né, do que deveria ter sido feito, mas a gente, diante da situação, né, que se encontra, a gente não tem interesse de prejudicar ninguém, não tem interesse de travar o município, né, então, diante da situação, está aí o projeto, vai ser votado, mas como eu disse anteriormente, deveria ter tido ainda um assunto, né, um estudo mais aprofundado em cima do projeto. Eu vou falar, senhor presidente. Coloco em única votação a emenda ao projeto de lei 018/2019. Vereador Rafael, líder da oposição, qual será a sua orientação? Deixe os colegas à vontade. Vereador Guilherme, líder do governo, qual será a sua orientação? Que votem sim. Passaremos para a votação nominal. Senhora Paulina. Senhor Joaquim. Sim. Volta na senhora Paulina. Sim. Senhor Joaquim. Sim. Senhor Guilherme. Sim. Senhor Antônio Carlos. Sim. Senhor Valdeci. Eu vou abster. Senhor Rafael. Não. Senhor Mauro. Eu vou abster. Senhor Zé Acácio. Eu me abstenho, senhor presidente. A emenda foi aprovada. Coloco em única discussão o projeto de lei 018 com a emenda. Está em única discussão. Senhora presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Engraçado que se a gente não falar, ninguém fala, né? Fica esperando para ver o que fala nas rebarbas. Senhora presidente, primeiramente, como o vereador Guilherme já disse na sua fala, sem a emenda dele, esse projeto de nada serviria para o prefeito. Porque o prefeito demonstra uma total falta de planejamento do orçamento público. Quando a gente escuta falar que essa casa reduziu a margem para 5% da dotação, que poderia ser 30%, ignoram a recomendação do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais para que seja 5%. E como é habitual, transferem uma responsabilidade para a Câmara que não é da Câmara. Se o servidor vai ficar sem o pagamento, não é porque os vereadores gastaram mal o orçamento que pertence à prefeitura. É porque o prefeito que lá está não teve planejamento. Não soube administrar os recursos que ele tinha em mãos. Faltou assessoria contábil, faltou assessoria jurídica, faltou gestão por parte do prefeito. E aí transfere para a Câmara um ônus que não é nosso. Mas fato curioso é que falaram que não pagaram as subvenções para as associações porque não tinha dinheiro. Não foi isso? Falaram para os estudantes, isso depois eu vou levar para eles saberão, que não iriam pagar o transporte universitário porque não tinha dinheiro. Falaram para a Associação do Pacheco que não ia dar continuidade ao programa Mais Genética, pagando o inseminador, porque não tinha dinheiro.
E aí agora envia para essa casa um projeto com as suplementações, onde estão tirando dinheiro do lugar que falaram que não tinham. Estão tirando só da Associação dos Estudantes de Alpinópolis R$200 mil para cobrir a falta de planejamento por parte do senhor prefeito. Estão tirando da Associação do Pacheco R$10 mil. Estão tirando das estradas rurais mais um tanto. Estão tirando da construção de pontes e mata-burros mais de R$40 mil. E agora vem o período de chuva. O município terá dinheiro para fazer essas obras se forem necessárias? Terá dotação para isso? Do nosso aterro sanitário, estão tirando R$15 mil. O município irá pegar as máquinas da prefeitura e colocar lá no aterro para fazer o serviço? Depois, senhora presidente, vem dizer que a culpa é desta casa, que a culpa é dos vereadores, quando a culpa é única e exclusiva do prefeito municipal. Só uma parte? Sim. Assim, estou lembrando aqui, é engraçado. Ontem, um projeto seu, o nobre colega, você falou que era de iniciativa do prefeito. No meu ver, também essa emenda era de iniciativa do prefeito, no meu entendimento. Que seja breve. Eu iria complementar, senhora presidente. É porque aqui nessa casa tem 2 pesos e 2 medidas. Aos amigos do rei tudo pode. Aqueles que não dobram o joelho para o rei, nada. E tem vereador que é conivente com isso, que se omitem, e me estranha a cara de cinismo de alguns. Por fora, bela viola, por dentro, um pão bolorento. Porque pior do que a ignorância é o cinismo. Pior do que a ignorância é o cinismo. E pior do que um governo fraco é um governante medíocre. Eu só quero deixar aqui, senhora presidente, que eu tive o trabalho, assim como a senhora teve, e os demais colegas da bancada, de fazer um levantamento do que está sendo mexido e do que não está sendo mexido. E eu sei que os colegas, alguns, não tiveram esse cuidado. Só para deixar claro para os senhores o meu posicionamento contrário. E saio explicando para cada um dos servidores de cabeça erguida que a falha não é da Câmara, a falha é do Executivo Municipal. Muito obrigado. Eu peço a palavra, presidente. Palavra concedida. Aqui está certo mesmo que tem o peso e 2 medidas, tem, porque ficar falando aqui para nós aqui, se está vendo que as coisas estão erradas, chega lá no prefeito e conversa, fala para ele, rasga a massa para ele. Falando aqui, ele não está escutando, não adianta nada ficar falando para a gente aqui. Eu que eu tenho que falar para o prefeito, eu não vou ficar falando aqui, eu vou lá e rasgo a massa, é para ele, você tem que falar para ele, saber o que está passando, se é assim, se não é, está errado, se está certo. E eu chego e falo, pode ir lá perguntar a ele. Que nós, várias vezes, nós fala arte com os outros. Sobre o projeto. Então, mas é sobre o projeto mesmo, falando isso aí. E outra, isso aí também, se tivesse posto a porcentagem, em vez de ser 5%, 10%, não está do jeito que está. E coisa de falar assim, de governo, as coisas não tá bom, então vai falar para ele, mas não é obrigado não. E outra, isso aí, a gente é do lado do povo, do lado do prefeito, tudo das horas certas. Porque a união faz a força. Ficar falando, gente, e quer que trabalha.
Quer que trabalhe sem dinheiro? É parte da administração, pega a prefeitura, vai trabalhar para poder ver, porque quero ver o dia que entrar lá, se vai ter esses discursos aqui desse jeito, se vai fazer desse jeito. Isso é uma vergonha, essa falação aqui não resolve nada. Resolve, sim, ir lá e falar com o prefeito e bater o pé e falar, explicar o que está passando, o que está passando. Porque isso aqui é tudo sobre o projeto. Que se tivesse votado os 10% igual tivesse, que era para votar, não votou. Agora não deu, agora fica falando. Ué, isso aí não vai adiantar nada ficar falando. Tem que ir lá, na onde está o erro, e acertar. Porque nós não é obrigado a ficar escutando umas coisas dessas. Vai lá para o prefeito, vê se tem coragem, vai lá e fala com o prefeito, conversa com o prefeito. A gente tem que sair daqui, ir lá e explicar para o prefeito, igual eu já fiz várias vezes e faço muitas vezes, sobre serviço, sobre tudo. Eu vou lá e converso com o prefeito. Não adianta eu ficar falando aqui, levar papel, às vezes põe lá na gaveta, às vezes até esquece, tem muito serviço para fazer. Agora, de frente a frente, a coisa melhor que tem para resolver o problema é frente a frente, não é por trás. Falar por trás, às vezes nem está escutando, nem está sabendo que está falando, a gente tem que ir onde está o erro, não é ficar falando desse jeito que eu estou falando, não. Isso aí eu sinto até envergonhado umas conversas dessa aí também, falar a pura verdade. E outra, eu sou vereadora, mas eu trabalho para o povo. Tem o lado do prefeito e o lado do povo. Vereadora, que sobre quem pôs aqui foi o povo. Fala sobre o projeto. Então, sobre o projeto mesmo, igual essa reunião extraordinária é só pelo projeto. Olha, isso aí é uma vergonha. Devolva a palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra concedida. Senhor presidente, só para deixar registrado que, como foi citada a questão dos 5%, a questão dos 5% é uma recomendação do TCU, do Tribunal de Contas, do TCE, desculpa, que o município, né, que é a recomendação, inclusive, para a Câmara, que deveria estar regulamentando a situação, onde o recomendado seria que o orçamento ficasse dentro dos 5%. E vale a pena lembrar que quando fala que reduziu o orçamento para 5%, às vezes muita gente na rua entende que está tirando o dinheiro do prefeito. O dinheiro do município não diminuiu. A partir do momento que voltou o orçamento do prefeito de 10 para 5, não deixou de entrar o dinheiro no município. A previsão orçamentária, ela continua a mesma. Ou seja, o que estava previsto de arrecadação para entrar dentro do município, ela continua. Lógico que é uma oscilação de mais para menos, mas uma oscilação que não depende da gente, né? É uma oscilação de acordo com a arrecadação. Agora, com relação a essa recomendação de 5%, o dinheiro continua no município. O que tem que haver, e digo mais, a recomendação para normalizar nessa questão de 5% é exatamente para isso. Para que a Câmara possa estar participando do que o prefeito está fazendo com os recursos lá embaixo. Porque quando trabalhava com 30%, ali faz o que quer, ninguém sabe o que está acontecendo. Então, a recomendação é exatamente nesse sentido, para fazer com que a Câmara participe da gestão, no sentido de fiscalização, de estar acompanhando, né? Então, às vezes, há um desentendimento nesse sentido, e há os maus intencionados, que às vezes fica pregando na rua que tirou o dinheiro do prefeito, não tirou o dinheiro do prefeito. Agora, o que está acontecendo dentro do município? Isso está muito claro. Há uma falta de interesse, não sei se falta de conhecimento ou por incompetência mesmo, onde essa programação, esse cuidado por parte do prefeito não está acontecendo, por parte do executivo. Está tocando negócio a Deus dará, como se diz, estourou o negócio, aí joga lá para a Câmara resolve. Eu vou falar, senhor presidente. Coloco em única votação o projeto de lei 018 que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar, dotação que mencione da outras providências. Vereador Guilherme, líder do governo, qual será a sua orientação? Que votem sim. Vereador Rafael, líder da oposição, qual será a sua orientação? Deixarei os colegas à vontade. Passaremos para a votação nominal. Senhora Paulina. Sim. Senhor Joaquim. Quero votar e justificar meu voto, senhora presidente. Pois não, vereador. Eu quero falar que não tem irregularidade nenhuma. Eu acho que essa casa vai aprovar sim, porque a necessidade é para pagar funcionário, para fechar o ano aí. E eu tenho certeza que isso aqui vai ser unanimidade. Sim. Vereador Guilherme. Sim.
Vereador Antônio Carlos. Sim. Vereador Valdeci. Senhor presidente, eu vou abster porque eu entrei aqui sexta-feira e não tem como eu falar sim nem não. Então eu vou abster por... Certinho. Vereador Rafael. Eu vou votar e justificar, senhora presidente. O vereador Joaquim, quando fala de irregularidade, já está errada a irregularidade na fala dele. Que nem a palavra ele está dando conta de pronunciar corretamente. Então isso demonstra o compromisso que ele tem com essa casa. Não, Meu mas- voto é não. Isso aí, você vai me desculpar, você está coisando pessoal também. Não, senhora presidente, não é pessoal Vereador não. Mauro. Não é pessoal não. Vereador Mauro. Eu abstenho meu voto. Vereador Zé Acácio. Senhor presidente, eu vou abster, mas eu vou justificar. Faz o favor. Eu não estou sentindo a vontade de votar esse projeto, porque pelo pouco que eu vi, porque ele foi distribuído ontem, e pelo pouco que eu li, estou lendo aqui desde o início, tentando ver alguma coisa, a gente já descobre que tem alguma coisa de errado, sim. Com relação aos 5%, recomendação, quando os vereadores já falou, recomendação do tribunal, mas o prefeito, ele tem que adequar, o tribunal já vem falando, tem que adequar o orçamento, tanto da parte da despesa e da arrecadação do município. E isso aí não tem nada a ver com o projeto, esse negócio de 5%. O prefeito contratou muita gente aí, e agora passando aperto aí no final do ano, isso aí o problema é dele, não é nosso, certo? Da prefeitura. Eu vou me abster. O projeto de lei 018 foi aprovado com a emenda. Paraliso a reunião para a elaboração da redação final do projeto de lei 018. Solicita a leitura da redação final do projeto de lei 018. Senhora presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Pedir dispensa de leitura. Solicita dispensa. Foi dispensada a leitura. Coloco em votação a redação final. Vereador Rafael, líder do governo, qual será a sua orientação? Deixe os colegas à vontade. Peraí, eu falei errado. Rafael, líder da oposição. Deixe os colegas à vontade. Guilherme, líder do governo. Que votem sim. Falei o governo. Passaremos a votação nominal. Senhora Paulina. Sim. Senhor Joaquim. Sim. Senhor Guilherme. Sim. Senhor Antônio Carlos. Sim. Senhor Valdeci. Eu abstenho. Senhor Rafael. Não. Senhor Mauro. Eu abstenho. E o senhor Zé Acácio. Senhor presidente, redação final também eu vou me abster. A redação final foi aprovada. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada essa reunião. Boa noite a todos. Boa noite.